Então, nosso tema de hoje é o estudo das nulidades no processo penal. Tudo bem? E o que nós vamos ter? Primeira coisa, diferenciar o que é o ato inexistente do que é o ato nulo, do que é o ato irregular, para, num segundo momento, aí sim a gente entender o que é a nulidade absoluta do que é a nulidade relativa. Então, muito bem. Primeira coisa, o que é um ato inexistente, o que é um ato nulo e o que é um ato irregular. O ato inexistente é aquele ato que contém um defeito de tamanha gravidade, é um defeito com tamanha gravidade que nós vamos efetivamente ter, diante desse cenário, a gente vai ter uma realidade de que aquele ato, por ter esse defeito visível a olho nu, por ter esse defeito de essência, por ter esse defeito efetivamente de formação, tá? Eles vão efetivamente ter a construção de uma ideia em que este ato, por mais que eu consiga vê-lo, por mais que eu consiga observar esse ato, do ponto de vista processual, ele não existe. Ou seja, por mais que a gente consiga olhar o ato, ver que ele existe do ponto de vista físico, do ponto de vista processual, ele não vai existir. Ou seja, ele não ingressa validamente no processo. Aquele ato inexistente ele não produz qualquer tipo de efeito prático no processo. Então, a gente vai entender que o ato inexistente, processualmente, ele não é capaz de produzir qualquer espécie de efeito, de resultado concreto. O erro é um erro grosseiro, é um erro tosco, é um erro violento. Imagina comigo o seguinte, imagina que eu traga para a gente trabalhar aqui em sala, compartilhe com vocês aqui um processo real, ou seja, toda a instrução feita, as partes já apresentaram alegações finais, e aí você tem aí, nesse processo real, com alegações finais, processo pronto e acabado. A gente se organiza que nós elaboramos uma sentença. Imagina que a gente elabore uma sentença. Por mais perfeita, por mais bem acabada, por mais bem estruturada que aquela determinada sentença seja, por mais adequada do ponto de vista técnico que aquela sentença se mostre, ela não será um ato existente. Ela não existirá do ponto de vista jurídico. Ela até existe do ponto de vista fático, mas ela não existe do ponto de vista jurídico. Ou seja, por que ela não existe? Porque ela contém um defeito grave. Qual é o defeito? Quem a prolatou não tem jurisdição. Ou seja, é um defeito que eu consigo visualizar a olho nu. É um defeito que eu vou visualizar a olho nu. Ou seja, eu tenho ali uma percepção evidente, uma percepção direta do defeito que ele existe. Ou seja, quem produziu a sentença não é investido de jurisdição, não é juiz, logo aquela sentença não tem qualquer tipo de validade. Tá? Então, o ato inexistente é esse ato grosseiro. É uma denúncia feita por quem não é membro do Ministério Público, é uma audiência feita e presidida por um serventuário da Justiça. Então, tudo isso eu vou conceituar como um ato inexistente. Tudo isso eu vou definir como um ato inexistente. Então, um ato inexistente é esse ato, efetivamente, que vai ter aí como uma falha da sua formação. Então, entenda, o ato inexistente, ele não ingressa validamente no processo, não produz qualquer tipo de efeito no processo e ele não precisa ser declarado como inexistente. Basta que eu retire esse ato, basta que eu afaste esse ato, basta que eu simplesmente delete esse ato. Tá? Esse é o conceito que eu quero que vocês tenham sobre ato inexistente. Quando a gente caminha para ato nulo, quando a gente vai caminhar para um ato nulo, nós temos aí uma outra questão. O ato nulo é aquele que possui um defeito o defeito, a falha do ato nulo é uma falha mais sofisticada. A falha do ato nulo é uma falha
é mais sutil. Daí porque, o que eu quero que vocês entendam? O ato nulo, ele ingressa no processo, ele tem sobre ele uma presunção de validade, ou seja, presumivelmente ele é válido, ele produz efeitos no processo, ele produzirá efeitos no processo, e ele só deixa de produzir efeitos no momento em que, efetivamente, a gente percebe que há ali uma falha, um defeito em relação àquele determinado tipo de ato. Tá? Então, o que a gente enxerga aí no ato nulo? Ele tem um defeito mais sofisticado, é um defeito mais elaborado, primeira coisa. Segunda coisa, aquele ato nulo, ele ingressa no processo, ele produz efeitos no processo, ele é presumivelmente nulo, presumivelmente válido, e ele seguirá produzindo efeitos no processo até o momento em que a gente tenha uma declaração judicial de nulidade. Então, explicando melhor, aquele ato está no processo, está produzindo efeitos, e enquanto eu não tenha uma decisão judicial que vá lá e diga esse ato é nulo, vou retirá-lo, ele continuará lá. Então, o ato nulo continua no processo enquanto não vier a existir uma decisão que o declare como nulo, que o retire efetivamente do processo. Daí porque a gente vai falar que o ato nulo é um ato, repito, presumivelmente válido. Então, como eu dizia a vocês, o defeito do ato inexistente é um defeito tosco, um defeito grosseiro, ou seja, eu bato o olho e vejo que aquela sentença é uma sentença feita por quem não é juiz, que não tem jurisdição. Isso é um defeito grosseiro, isso é um ato inexistente. Quando a gente vai para um ato nulo, o defeito aqui é um defeito mais sutil, é um defeito mais substancial, é um defeito mais sofisticado. Imagina, por exemplo, que eu tenha uma sentença feita por quem não é juiz. Ora, isso é um ato inexistente, mas imagina que eu tenha uma sentença feita por um juiz incompetente. Aquele cara é juiz, ele é investido de jurisdição. Ele apenas não teria competência para jurisdicionalizar sobre aquela matéria naquele determinado processo. Olha a diferença da intensidade, da gravidade do erro. De um lado, uma sentença feita por quem não é juiz, do outro, uma sentença feita por quem é juiz, porque tem aquele que tem jurisdição, mas efetivamente não teria competência para atuar ali. Aquela sentença é um ato nulo, mas veja, ela ingressa no processo, ela produz efeitos no processo e ela terá sobre ela uma presunção de validade. Ou seja, enquanto eu não tiver uma decisão que diga esta sentença é nula, ela continuará no processo, continuará produzindo efeitos, continuará existindo validamente. Tá? Então, entenda que a diferença entre o ato inexistente e o ato nulo é uma diferença de intensidade. Tá? É uma diferença onde o erro é um erro mais intenso. Pessoal, a qualquer momento que vocês tenham dúvida, me compartilhem a dúvida, perguntem, para que a gente possa seguir com a aula. Tá bom? Não vou ficar todo tempo perguntando se vocês têm dúvida para não ficar chato. Mas, a qualquer momento, me pergunta, tira aí o que tiver de dúvida. O importante é que a gente entenda tudo isso juntos e sigamos sem dúvidas. Então, veja, tem de um lado o ato inexistente, tem de um outro ato nulo. Aqui, um erro grosseiro, um erro violento. Aqui, um erro mais sutil. Bons exemplos. Uma sentença feita por quem não é juiz, uma sentença feita por quem é um juiz incompetente. Agora, uma coisa que é importante a gente entender. Todo ato nulo, para que ele seja declarado como nulo, ele precisa produzir efetivamente um prejuízo. Então, todo ato nulo, para que ele seja nulo, para que eu possa declará-lo como nulo, ele precisa ter um prejuízo concreto. Então, veja só. Aquele ato, eu desconfio que ele é nulo. Ele está no processo. Ele está produzindo efeitos no processo. Segue produzindo efeitos. Enquanto eu não tiver uma decisão judicial que diga este ato é nulo, ele vai estar lá e vai seguir produzindo efeitos. Mas para que essa decisão venha, para que eu tenha condições de declarar esse ato como nulo, para que haja essa possibilidade,
A primeira coisa que eu preciso ter em mente é: este ato tem que ter produzido concretamente, tem que ter produzido efetivamente um prejuízo. Tem que existir um prejuízo concreto. Tem que existir um prejuízo efetivo. Então, sem um prejuízo efetivo, a gente não pode falar na nulidade desse determinado ato. Então, perceba só o seguinte: eu tenho um ato que contrariou uma regra, contrariou uma norma, mas ele não foi capaz de produzir um prejuízo. Eu não vou declarar esse ato como nulo. Tá? E o que é que será esse ato? Que desrespeitou uma norma, desrespeitou uma regra, um regramento processual, mas não foi capaz de produzir qualquer tipo de efeito negativo. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ato irregular. Então, como é que eu conceituo um ato irregular? É aquele ato que, de fato, desrespeitou, contrariou, maculou, não observou uma regra processual, ou seja, a regra mandava fazer isso, ele fez aquilo, mas mesmo com esse desrespeito, ele não produziu nenhum tipo de efeito negativo, ele não produziu nenhum tipo de prejuízo, ele não produziu nenhum tipo de efeito nocivo, tá certo? Então a gente vai ter efetivamente a ideia de que nós vamos ter uma realização de ato que é uma realização de ato que contrariou as normas processuais, mas não produziu nenhum tipo de efeito negativo. Eu costumo comparar esse ato irregular a uma espécie de tropeço, ou seja, a gente vem caminhando, tem um tropeço, mas segue caminhando. É isso um ato irregular. Eu não sei se vocês sabem, mas uma outra comparação que a gente pode fazer é aquela chamada lei da vantagem no futebol, ou seja, eu faço uma falta no meu adversário, mas o meu adversário continua com a bola. Eu vou dar a ele a lei da vantagem. A lei da vantagem segue. Ou seja, eu não preciso parar o jogo, marcar a falta, ele vai seguir efetivamente com a bola, vai seguir com o jogo normalmente, sem nenhum problema. É isso que a gente vai chamar de lei da vantagem. Isso é um ato irregular. Ou seja, ele contrariou uma norma, ele contrariou efetivamente aquela regra processual, mas ele não foi capaz de produzir um efeito negativo. Ele não foi capaz de produzir um efeito nocivo. Eu vou efetivamente seguir com o processo. Então, veja, o ato inexistente é aquele ato que contém um defeito grosseiro, um defeito que a olho nu, digamos assim, eu consigo perceber. Insisto, é uma sentença feita por quem não é juiz, é uma audiência presidida por um serventuário da justiça que não é juiz, é uma denúncia feita por quem não é membro do Ministério Público, é uma queixa-crime assinada só pelo ofendido, sem a participação do advogado, já que é uma peça técnica. Tudo isso é um ato inexistente. Ele, por mais que eu consiga enxergá-lo, vê-lo fisicamente, do ponto de vista processual, ele não existe. Ele não produz efeitos, ele não existe processualmente e basta que eu descarte, basta que eu retire. Eu não preciso ter uma declaração judicial de inexistência. Eu simplesmente vou descartá-lo. Quando a gente chega num ato nulo, não. O ato nulo é um pouquinho mais delicado. O defeito do ato nulo é um defeito mais sofisticado. O defeito do ato nulo é um defeito um pouco mais elaborado. O que é que eu tenho no ato nulo? No ato nulo, eu vou ter a ideia de que há um defeito, mas é um defeito mais sofisticado. E o que é que acontece com o ato nulo? Ele ingressa no processo, há sobre ele uma presunção de validade, existe sobre ele uma presunção de validade, tá? O ato, ele vai ser validado, ele vai produzir efeitos, e ele só deixa de produzir efeitos no momento em que eu tenha uma decisão judicial, uma declaração judicial, efetivamente, que traga a ideia de que este ato é nulo. Enquanto não existir essa declaração de nulidade, não existirá a possibilidade de declarar aquele ato como um ato nulo. Já o ato irregular, ele tem um ponto em comum com o ato nulo. Tanto no ato nulo quanto no ato irregular, o que nós temos? A ofensa a uma norma processual. Nós temos uma ofensa a uma norma processual. Então, dentro desses atos, o que nós vamos ter?
repito, tanto o ato nulo quanto o ato inexistente, perdão, quanto o ato irregular, eles ofendem a norma. A diferença entre um ato nulo e um ato irregular é que o ato nulo ele produz um prejuízo, ele, ao contrariar aquela norma, ele produzirá efetivamente o prejuízo, enquanto que o ato irregular ele não é capaz de produzir aquele prejuízo. O ato irregular não é capaz de produzir efetivamente prejuízo algum. Eu desrespeitei a norma, mas eu não causei dano algum do ponto de vista processual, não trouxe nenhum tipo de efeito negativo àquelas partes. Então, o processo segue. Tá? Eu pergunto a vocês, existe alguma dúvida sobre esses três conceitos? Consegui explicar esses três conceitos? Me perguntem por aqui, me perguntem pelo grupo do WhatsApp, eu estou acompanhando aqui nosso grupo do WhatsApp. Posso seguir em frente? O que é que vocês me dizem? Ou seja, entender, ficou claro o que é um ato inexistente, o que é um ato nulo e o que é um ato irregular? Está tranquilo? Posso seguir em frente? Então vamos lá. Eu tenho agora, quero ver com vocês nessa segunda parte da nossa aula, as diferenças entre um ato irregular, perdão, um ato absolutamente nulo e um ato relativamente nulo, tá bom? Então vamos entender agora, nós já entendemos a primeira parte, o que é um ato inexistente, o que é um ato nulo, o que é um ato irregular. Vamos agora para a segunda parte. Dentro dos atos nulos, vamos entender as diferenças entre o que é um ato absolutamente nulo, o que é um ato relativamente nulo. Como é que a gente entende essas diferenças? Eu vou dizer para vocês, eu separei para vocês 5 diferenças entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Tá? Com essas 5 diferenças, eu consigo saber exatamente se eu estou pisando no terreno do ato nulo ou se eu estou pisando no terreno do ato irregular. Primeira diferença, a natureza da norma que nós estamos contrariando, a natureza da norma que nós estamos desrespeitando. Essa é a primeira diferença. Vamos lá. Os atos absolutamente nulos, são atos que contêm um defeito que é a ofensa a uma norma constitucional. É uma ofensa a uma norma constitucional. Então, o ato nulo é aquele ato que contraria, que desrespeita uma norma de natureza constitucional. É isso que nós temos no ato nulo, o desrespeito a uma norma de natureza constitucional. Aqui entendidas as normas constitucionais como normas constitucionais formais e materiais. Normas constitucionais formais e materiais. O que isso significa? Significa que eu devo considerar aquelas normas que estão escritas na Constituição, normas constitucionais formais, e aquelas normas que, apesar de não escritas na Constituição, possuem, tratam, versam sobre uma daquelas 3 matérias essenciais: estruturação do Estado, repartição de garantias e direitos e divisão de funções. Então, quando eu observo que a norma está escrita na Constituição, essa é uma norma constitucional formal, independentemente do tema que ela trate. Quando eu observo que aquela norma, mesmo que não escrita na Constituição, é uma norma que trata de direitos e garantias fundamentais, estruturação do Estado e repartição de funções, eu também vou reputar essa norma como uma norma constitucional. Então, a nulidade absoluta é aquela que contraria, que desrespeita uma norma de natureza de matriz constitucional. Diferentemente da nulidade relativa, porque a nulidade relativa vai contrariar uma norma prevista infraconstitucionalmente, ou seja, uma norma que está prevista no Código Penal, na Lei de Execução Penal, no Código de Processo Penal, na Lei Antitróficos, na Lei de Enfrentamento do Crime Organizado. Então, dependendo da natureza da norma que você esteja desrespeitando, eu estou diante de uma nulidade absoluta ou de uma nulidade relativa. É essa a diferença essencial que a gente vai ter aqui. Então, se eu desrespeitei uma norma constitucional, formal ou material, eu estou diante de uma nulidade absoluta.
Se eu desrespeitei uma norma infraconstitucional, eu estou diante de uma nulidade relativa. Então, das 5 características, as 5 diferenças entre nulidade absoluta e relativa, a primeira é a natureza da norma que nós estamos contrariando. Segunda diferença. Veja que eu falei agora há pouco que para que eu declare aquele ato como um ato nulo, eu preciso obrigatoriamente visualizar, no caso concreto, eu preciso visualizar naquele cenário uma nulidade. Para que eu declare esse ato como nulo, precisa existir uma nulidade. Perdão, precisa existir, desculpa, um prejuízo. Então, sem prejuízo, aquele ato não será declarado como nulo. Ou seja, se no caso concreto eu olho, eu enxergo uma nulidade, vejo que houve uma ofensa a uma norma, quer constitucional, quer formal, mas eu não visualizo um prejuízo, eu não vou declarar aquele ato como um ato nulo. Deixa eu trazer para vocês um exemplo bem radical, mas muito didático. Imagina que naquele processo eu tive um advogado, eu tive um defensor. Mas aquele meu advogado, apesar de formalmente constituído, ele não apresentou nenhum tipo de prova, ele não apresentou nenhum tipo de tese de defesa, ele não indicou nenhum tipo de testemunho, ou seja, eu tinha um advogado do ponto de vista formal, mas eu não tinha um advogado do ponto de vista material. Eu até enxergava a existência desse advogado formalmente, mas do ponto de vista material, não. Ora, na prática, eu não tive defesa. Por mais que eu tenha tido um advogado constituído, eu não tive defesa do ponto de vista prático. Agora, imagina que mesmo sem a defesa, mesmo sem ter apresentado qualquer tipo de tese, de prova, de elemento concreto, imagina que eu tenha sido absolvido. Ou seja, não tive materialmente um advogado, ele estava ali, mas não fez nada, mas eu fui absolvido. Então, veja, eu contrariei, a princípio, o princípio da ampla defesa previsto na Constituição. Há uma contrariedade ao princípio da ampla defesa, mas eu não produzi à parte qualquer tipo de prejuízo. Eu não fui capaz de produzir qualquer tipo de prejuízo. Dentro desse cenário, o que nós vamos ter? Há uma ofensa à norma, mas não há um prejuízo concreto. Há uma ofensa a um preceito, a um princípio constitucional, mas eu não tenho prejuízo. Eu não declaro aquele ato como nulo, tá certo? Lembrando, portanto, isso, que sem prejuízo não há nulidade, nós vamos para a segunda diferença. Então, a primeira diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa é a natureza da norma que está sendo desrespeitada. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, quando eu estiver falando de nulidade absoluta, quando a gente fala de nulidade absoluta, existe o que nós vamos chamar de presunção de prejuízo. Ou seja, quando eu ofendo uma norma constitucional, eu ganho de presente a ideia de que haverá um prejuízo. Então, daí porque, se eu provo que houve a ofensa à Constituição, eu ganhei de presente a ideia, a presunção é a favor de que há um prejuízo. Claro que se no caso concreto, mesmo com essa presunção, o juiz entender, analisando aquela determinada situação, que ao analisar aquela determinada situação, ele entende que não houve prejuízo, como nesse exemplo que eu citei agora há pouco para vocês, ele não declarará aquele determinado ato como nulo. Mas veja que quando eu apresento um requerimento, um pedido de declaração de ato absolutamente nulo, eu tenho uma situação um pouco mais confortável. Por que eu tenho uma situação mais confortável? Porque há uma presunção a meu favor, vai a meu favor a ideia de que haverá um prejuízo. Na nulidade relativa, não. Na nulidade relativa, eu vou precisar provar o desrespeito a uma norma infraconstitucional e eu preciso provar a existência do prejuízo. Preciso provar, portanto, as duas coisas. Então, quando eu trabalho com a nulidade relativa, eu tenho duas obrigações. Eu tenho dois deveres. Eu tenho que provar, de um lado, que houve uma ofensa ao Código Penal, houve uma ofensa ao Código de Processo Penal, e isso produziu um prejuízo. Eu preciso demonstrar ao juiz o prejuízo. Então, veja,
A segunda diferença é que na nulidade absoluta há uma presunção de prejuízo, enquanto que na nulidade relativa, não. Na nulidade relativa, a gente vai ter efetivamente um prejuízo presumido. Existe uma necessidade, perdão, de prejuízo ser provado. Então, na absoluta, há uma presunção de prejuízo. Na relativa, eu preciso fazer uma prova sobre aquele determinado prejuízo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro lado, primeira diferença, primeiro ponto aí para diferenciar uma coisa da outra, a natureza da norma. A norma ofendida é uma norma constitucional, portanto, estamos diante de uma nulidade absoluta. É uma norma infraconstitucional, estamos diante de uma nulidade relativa. Segunda diferença, tá? Nós vamos ter, na nulidade absoluta, uma presunção de prejuízo, enquanto que na nulidade relativa há um prejuízo aí presumido. Vamos para a terceira diferença. A terceira diferença diz respeito à existência da seguinte questão: na nulidade absoluta, o juiz poderá efetivamente declarar de ofício aquela nulidade. Então, na nulidade absoluta, é possível que eu venha a declarar de ofício aquela determinada nulidade. Então, eu vou efetivamente ter na nulidade absoluta a capacidade do juiz, sem que ninguém o provoque, de declarar aquele ato como nulo. Enquanto que na nulidade relativa, não. Na nulidade relativa, precisa existir, efetivamente vai precisar existir, um pedido da parte. Se a parte não pede, não haverá a possibilidade do reconhecimento da nulidade. Então, quando eu estiver falando de nulidades absolutas, aquelas nulidades que são ofensas a normas constitucionais, nesse caso, o juiz pode declarar de ofício. Claro que nada impede, quando eu estiver falando de nulidade absoluta, que a parte faça um requerimento também. Não há nenhum problema que a parte requeira, que a parte oficie, que a parte peticione, dizendo: olha, juiz, houve aqui uma nulidade absoluta. Mas mesmo se a parte não pedir, o juiz tem a possibilidade de ofício, sem provocação de quem quer que seja, fazer o requerimento, fazer a declaração daquele ato como nulo. Tá? Por outro lado, na nulidade relativa, o juiz está preso a um pedido da parte. O juiz precisa efetivamente ter a solicitação, ter o requerimento, ter o peticionamento da parte para fazer aquilo. Então, eu preciso que a parte me requeira, me indique o que é que ela quer exatamente. Então, no caso da nulidade relativa, a gente vai ter uma limitação na atuação jurisdicional. O juiz só pode declarar aquele ato como nulo se e somente se ele, como tal, for provocado. Veja só, imagina, vamos pegar como exemplo de nulidade relativa, uma incompetência relativa. Tá? Vocês estudaram lá em processo penal 1 as incompetências. Vamos imaginar que há aí uma incompetência nesse momento. Tá? Então, imagina que há uma incompetência relativa e essa incompetência relativa não foi arguída pela parte. A parte não solicitou essa determinada arguição de incompetência. Vamos imaginar que eu deveria ter processado aquele evento no juízo A e processei no juízo B. A comarca correta, competente, era a comarca de Fortaleza e eu processei na comarca, por exemplo, de Caucaia. E a parte não fez esse requerimento. A parte não impugnou essa determinada incompetência relativa. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, nós vamos ter a ideia de que o juiz terá que permanecer dono daquele processo. Ou seja, o juiz não poderá, nesse caso, arguir efetivamente a sua nulidade. O juiz só argui nulidade de ofício, só declara nulidade de ofício, se e somente se eu estiver falando de nulidade absoluta. Como nesse exemplo que eu trabalhei com vocês, a gente está falando de uma incompetência relativa, portanto, de uma nulidade relativa, não há como falar aí na existência ou na possibilidade do juiz de ofício reconhecer essa determinada nulidade. Então, a terceira diferença foi absoluta, ofendeu norma constitucional, o juiz sozinho pode declarar aquele ato. Não foi,
Se for nulidade relativa, a gente vai ter aí efetivamente a ideia de que o juiz está preso, está vinculado a um pedido da parte. Vamos para a quarta diferença, tá certo? Vamos aí para a quarta diferença. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a aula agora, como eu falei para vocês, e daqui a pouco eu envio um novo convite para a gente seguir com a segunda parte da aula, tá? Porque a gente tem uma limitação aqui de tempo no Zoom, eu sigo já com a segunda parte da aula. Então, o que é que nós vimos até agora? Vimos as diferenças entre ato inexistente, ato nulo, ato absolutamente irregular, e vimos as três primeiras diferenças entre ato absolutamente nulo, ato relativamente nulo. A natureza da norma, ato absolutamente nulo, vai ofender uma norma constitucional, enquanto que o outro ofende uma norma infraconstitucional. A segunda diferença do ato nulo é um ato que o prejuízo é presumido, enquanto de um outro lado há necessidade de provar o prejuízo. E a terceira diferença, a nulidade absoluta pode ser declarada de ofício, enquanto que a nulidade relativa não pode. Tá? Então, vou interromper aqui a aula. Já já eu mando para vocês um novo convite para a gente continuar com a aula. Não saiam daí não, por gentileza.